Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraente pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo você que está chegando pela primeira vez, e seja muito bem-vindo você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo você que está fazendo com a gente essa experiência com a Palavra, principalmente nesse tempo de preparação para o Natal. O tempo do Advento é sempre preparação, é sempre esse tempo maravilhoso onde nós esperamos o Senhor que vai voltar, mas também lembramos que Ele quer nascer em nosso coração. Sobretudo de maneira especial hoje, onde a gente inicia a segunda parte do Advento, a parte da preparação próxima, onde vamos fazer memória especificamente da primeira vinda de Jesus, quando Ele veio para nos salvar e nos ensinar a viver a vida cristã, ensinar a viver como homens. Por isso que as leituras têm uma mudança brusca do que a gente estava lendo antes para o que a gente vai ler agora. Por isso também o Evangelho vai ser sobre a genealogia de Jesus, para mostrar a descendência e a origem dele. E também a gente tem o Salmo responsorial que vai dizer que em seus dias florescerá a justiça. Por quê? A justiça, florescerá a justiça tem dois sentidos. O primeiro sentido de florescerá a justiça é o sentido que Deus fará justiça pelos homens. Deus fará justiça por quê? Porque a dívida que o homem não podia pagar, Deus vai pagar por nós. Então, assim, a culpa que havia sido adquirida pelo pecado original, que o homem não teria condições de pagar, então ficaria eternamente na perdição, Deus envia o seu Filho para se fazer homem para pagar. Então, primeiro sentido da justiça. O segundo sentido da justiça é que ele também vai, por se fazer justiça por cada um de nós, ele também vai exigir justiça no dia final. Então, ou seja, ele vai exigir correspondência de nós, né? Para que nós façamos, então, sejamos justos com o sacrifício que ele fez por nós e também sigamos o caminho dele, de sofrimento, de renúncia, de abraçar a cruz, escolhendo ele a todos os dias, fazendo uso verdadeiro daquilo que nós chamamos de liberdade. Porque liberdade verdadeira, vão dizer os santos, Santo Agostinho escreveu um tratado somente sobre isso, para dizer que liberdade verdadeira é livremente escolher a Deus. Quando eu, no uso da minha liberdade, escolho a Deus. Liberdade não é escolher a própria vontade, não é escolher o que eu quero, mas é escolher a Deus, que é uma vontade acima da minha. Então, quando eu dou assentimento a Deus para ser Deus da minha vida, eu estou sendo mais livre. Uma pessoa livre é aquela que escolhe a Deus, porque Ele é o melhor para as nossas vidas. Nós não sabemos o que é o melhor além dele. Então, também a primeira leitura vai falar que lutas não vão se afastar de nós até que o Messias venha. E aí esse texto, ele parece ser um texto de quando o Messias venha pela primeira vez, mas na verdade é quando ele voltar, né? É quando ele vier para salvar e para julgar. Então, esse tempo que a gente está vivendo, a vida que nós estamos desenvolvendo, a gente precisa entender que as lutas não vão deixar de existir. Assim como Deus vai dizer aqui, que não vai deixar de haver luta na casa de Judá. As lutas não vão deixar de existir. Mas, quando eu tenho a confiança no Senhor, eu consigo passar por todas as lutas, por todo o sacrifício, por todo o sofrimento, por tudo aquilo que acontece. Então, o Senhor, Ele precisa ser a esperança da minha vida. Eu preciso depositar a confiança da minha vida no Senhor. Que lutas eu vou ter, mas é muito melhor lutar com Ele ao meu lado do que lutar sozinho. Porque o Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Então, tudo, Ele é minha força, meu louvor e salvação. Então, tudo é nele, por Ele, com Ele. Então, assim precisa ser a dinâmica da nossa vida. Quando a gente olha para o Evangelho, esse Evangelho imenso, né, que vai falar da genealogia, tem muita coisa para extrair aqui no sentido teológico. Mas no dia de hoje, nessa preparação para o Natal, eu queria destacar o casal final. Obviamente, Maria e José. Onde cada um vai contribuir com aquilo que pode. Isso que ficava no meu coração. Cada um vai contribuir com aquilo que pode para que o melhor, que é a salvação, aconteça. Então, o que é cada um contribuir com o que pode? Porque José
ele é membro dessa descendência ininterrupta. Então, ou seja, ele vai dar a descendência a Jesus. Para o povo de Israel, a filiação adotiva ela é muito mais forte do que a filiação paterna. Até porque quem dá a característica de ser um judeu é a mãe, porque precisa nascer de um ventre de uma judia. E o nome é dado pelo pai. Tanto que o anjo diz, você porá o nome, quando o anjo aparece para José, diz, Maria está grávida, concebeu do Espírito Santo, e você porá o nome de Emanuel. Então, o homem, o pai, é quem dá o nome e automaticamente é aquele que dá a descendência. Esse pai, ele não necessariamente é o que gerou. Ele é aquele que deu o nome e insere na sua família para fazer parte daquela genealogia. Então José contribui com aquilo que ele pode, que é dar a descendência, que é fazer, como vai dizer no final, o número esse de Abraão a Davi, de Davi a Babilônia, de Babilônia até Cristo. Então, vem de Davi. Então, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, todos esses títulos, eles vêm pela descendência que José e pelo nome que José impôs em Jesus. Então, ele contribui com aquilo que ele pode, com a descendência. Ele não contribuiu, vamos dizer assim, com os gametas, né? Com a parte reprodutiva por uma união carnal com Maria. Mas ele contribuiu dando a Jesus uma descendência para que o desenvolvimento da promessa se cumprisse de verdade, que ele fosse daquela casa. E Maria contribuiu também com o que ela podia, porque tudo era obra do Espírito, mas ela contribuiu com a carne. Jesus era a carne da carne de Maria. Ele se desenvolveu a partir da carne dela. Então, ela contribuiu também com o que ela tinha. Maria não deu só o sim, mas ela deu da sua carne a Jesus, porque ele se desenvolve fisicamente dentro dela, por um milagre, obviamente, e pela ação do Espírito Santo. Então, isso a gente pode ver que esse casal, cada um vai contribuir com aquilo que pode. E isso é um ensinamento muito importante para as nossas famílias hoje, que cada um tem que contribuir com aquilo que pode. Pode parecer pouco, José só deu o nome. Pode parecer pouco, mas tem uma importância infinita, porque se fosse outro a dar o nome, ele não seria da descendência de Davi, talvez. Então, a importância de José. Pode parecer pouco só dar o nome, mas tem uma importância fundamental. E Maria, que contribuiu com um pouco mais, porque deu a carne, porque deu o sim, concebeu, talvez, mas tudo é importante. Toda contribuição é importante. E assim a gente precisa trazer para nossa casa também, que toda contribuição, por mais que aos olhos humanos possam parecer pequena, vai ter o seu valor. Então eu preciso contribuir com a minha família, eu preciso contribuir com a minha casa. Não só financeiramente, mas com a minha ajuda, com as minhas palavras, com a minha evangelização, com a partilha da palavra, com os meus dons, com as capacidades que eu tenho. Família precisa ser lugar de contribuição também, onde eu, membro da família, contribuo, faço a minha parte, ofereço algo por aquele lugar e por aquelas pessoas. Então vamos pedir ao Senhor que a gente seja pessoas generosas nas nossas famílias. Te pedimos, Senhor, que haja mais generosidade no meio das famílias, para que não haja, porque muitas vezes o que acontece é somente submissão. Pessoas são subjugadas, são preteridas porque tem pouco a oferecer. Mas, Senhor, que o pouco contigo seja muito. Tu que és o Deus que multiplica, e aquilo que é pouco aos olhos humanos se torna grandes coisas. Então ajuda-nos, Senhor, a sermos membros de famílias onde contribuímos com o que podemos. Não somos mesquinhos nem medíocres, mas contribuímos com o que temos, com o que podemos, para que a obra maravilhosa, a tua obra grandiosa se faça e se realize. Te pedimos também, Senhor, como nessa primeira leitura, que nas lutas de cada dia aprendamos a confiar cada vez mais em Ti, que Tu sejas a nossa força, nosso refúgio, nossa salvação. Em tudo queremos contar contigo, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.